Vamos dar início a mais uma unidade da disciplina Seminários Temáticos. A nossa unidade é a unidade 2, ela tem por temático o Laboratório de Ciência, atividades investigativas e a construção do conhecimento. Essa unidade 2, vocês vão perceber, é literalmente uma sequência da unidade 1, sendo que na unidade 1 nós trabalhamos a questão do livro didático, né, alguns indicadores, né, as atividades, não, as formas e os instrumentos pelos quais a gente tem que lidar para saber escolher um livro didático, e agora a gente vai para uma fase que é a fase mais de investigação e de laboratório, no contexto do ensino fundamental relacionado a práticas investigativas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que se entende por prática, por atividades práticas, né? Atividades práticas são tarefas educativas que requerem do estudante a experiência direta com o material presente fisicamente, ou com os dados brutos do mundo natural ou social. Isso significa dizer que o aluno ele vai ter contato com a realidade concreta, com o dia a dia dele, com o cotidiano, né? E quando ele estiver em sala de aula, ele vai fazer esse confronto entre teoria e prática, mediado pelo professor, e em uma estrutura que a gente vai chamar de uma estrutura que também é uma estrutura laboratorial. Lembrando que a sala de aula também é um laboratório, tá? Quando a gente fala de ensino de ciência, quando a gente fala desses aspectos de ensino-aprendizagem relacionado ao mundo pedagógico, a sala de aula ela é também um laboratório. E aí, pessoal, para a gente compreender isso, a gente tem aqui algumas concepções de aulas práticas e tipos de interatividade. Isso aqui são aspectos metodológicos mais voltados para atividades investigativas com ensino de ciência, certo? Vocês vão perceber isso. Agora, isso não inviabiliza ser trabalhado em outras ciências, só que é mais frequente com ensino de ciências, né? E aí nós temos as demonstrações práticas, é a primeira concepção. Essa demonstração prática, ela diz respeito, são aquelas atividades, né, que são realizadas com o professor, mas que o aluno ele não vai fazer intervenção, né? Então, elas são descritivas, né? Elas são de caráter analítico também, porque o professor, além de descrever, ele está analisando, mas o aluno ele não vai fazer intervenção, né? Ele não vai ali, né, fazer a participação enquanto intervenção, né? Nós temos também uma segunda concepção, que são os experimentos ilustrativos, né? Esses experimentos ilustrativos, eles já são atividades que os alunos já vão realizar por eles mesmos, né? E que cumprem também a mesma finalidade de demonstração prática, ao contrário das demonstrações práticas, que elas são direcionadas mais pelo professor, os experimentos ilustrativos, embora também mediados pelo professor, mas o aluno é que vai fazer as demonstrações, né? E aí nós também temos os experimentos descritivos, né, que são atividades que o aluno realiza, mas não sendo necessariamente dirigidas o tempo todo pelo professor. São aqueles tipos de experimentos em que os alunos eles levam para casa, né, até como uma atividade, como uma tarefa, né, realiza em casa e leva os resultados para a sala de aula. E temos esse último aqui, que são os experimentos investigativos, né? São chamados também de atividades práticas investigativas, porque ela exige grande participação do aluno durante sua execução. O que acontece nesse aqui? Esse aqui, o aluno, ele faz a intervenção, inclusive a intervenção no resultado, no trabalho experimental, né? E com isso, né, a gente achou necessário descrever de que tipo de ciência nós estamos falando, né? Já que nós estamos falando de ensino de ciência, no que diz respeito ao laboratório de ciência e atividades investigativas nesse processo da construção do conhecimento, né? Então, de que tipo de ciência nós estamos falando? Então, que ciência estamos falando? Nós estamos falando da ideia de ciência, que é uma ciência que sofreu investigações em função das necessidades políticas, econômicas, sociais, né, pelas quais a sociedade passou durante muito tempo, né? Então, se nós estamos dentro de um circuito em que a sociedade, né, ela sofre essas modificações, obviamente a ciência e os seus respectivos objetos de estudo, e com a química isso não seria diferente, passa também a sofrer modificação e atualização. Então, observem que nós estamos falando de uma ciência que é uma ciência progressiva, né? Ela vai mudando. Não é um conhecimento científico aquele que é estático.
e sim dinâmico. E aí, nesse sentido, é bom a gente citar três fases, né, que constituem ensino por investigação. E aí vocês vão perceber que são três, e essas três no próximo slide eu vou meio que definir, resumir com uma possível definição. A primeira, né, fase é aquela que é descoberta, que a gente chama de descoberta ou abordagem heurística, né, que é aquela fase que o aluno ele tem ali aquela curiosidade de explorar o mundo, né, o dia a dia, a partir do conteúdo da disciplina, né. Então, o que diz, em que ela consiste? Ela consiste, né, numa concepção de ciência que é descoberta de maneira a partir de uma ciência indutiva e empírica. O que significa dizer isso, gente, uma ciência indutiva e empírica? É aquela ciência que parte de casos particulares, né, e a partir desses casos vai concluir casos universais. Isso acontece muito em sala de aula, porque o aluno ele olha um fenômeno citado pelo professor, né, um exemplo, ele vai perceber isso no dia a dia dele e ele vai conseguir assimilar que a partir do comportamento desse exemplo, outros em situações semelhantes vão ocorrer da mesma forma, tá? Nós temos uma segunda fase, abordagem de investigação, né, com ênfase no conhecimento científico, que é a verificação, na qual os alunos teriam que confirmar os fatos ou princípios por meio de utilização do laboratório. Então, nesse caso aqui, o professor ele trabalha o conteúdo, mas o aluno ele já vai ter acompanhamento do professor, mas na escola, né, no espaço escolar ou em algum outro espaço, né, devidamente organizado para isso. E aí, nesse segundo caso, aqui, ó, a gente vê uma concepção de ciência que é evidenciada a partir de uma compreensão infalível dogmática, o que é um mito, né? Isso aqui é um mito. Porém, lamentavelmente, alguns professores ela carregam consigo, né, essa compreensão de ciência como conhecimento infalível, mas não é um conhecimento infalível. A ciência ela é falível, ela está passível de erros, né? Agora, essa segunda abordagem aqui, ela tende mais a perceber a ciência como uma ciência absoluta, né? E esse terceiro aqui, não querem dizer, gente, que está errado, é a tendência. Vocês vão perceber mais na frente que não tem um corretinho, não tem um mais correto do que o outro. Eles são apenas distintos. E esse terceiro, né, essa terceira abordagem aqui, que é o ensino por investigação, ela tem uma compreensão de ciência em que os alunos não teriam que descobrir algo, mas por meio de utilização do método científico. Ou seja, teria que buscar por si mesmo, né, as soluções para as questões em que o professor aborda, né, para os conteúdos que o professor está lá abordando, né. E aí, assim, vocês vão perceber que, a partir disso, a gente pode concluir que as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelas atividades práticas vão depender muito de como elas são desenvolvidas com os alunos, né. Então, às vezes, ela pode servir dentro de uma ampla gama de concepções sobre ensino-aprendizagem e também sobre ciência. Então, dessas três que eu apresentei para vocês aqui, não é que tenha uma mais correta do que a outra. Vai depender do contexto que o aluno está inserido, que o professor também está inserido, e a depender desse contexto, o professor ele vai se organizar juntamente com o aluno para qualificar, né, e dar, digamos assim, o direcionamento da aula. E a partir disso, a gente também vai perceber alguns mitos que necessitam ser desmistificados. E antes de falar desses mitos, né, e ainda levando em consideração essa parte, quando a gente fala que dependendo do espaço escolar, isso não significa dizer que eu esteja romantizando uma escola que não tem estrutura nenhuma de laboratorial. Não é isso, viu? Muito pelo contrário, eu penso que a escola ela deve ter uma infraestrutura que atenda à demanda, tanto do professor quanto do aluno, aos anseios de resoluções de problemas. Isso não seria diferente com o ensino de ciências e práticas laboratoriais, né? Que não seja necessariamente em sala de aula, como eu já disse para vocês, para mim, sala de aula também é um laboratório, e ele é um laboratório para o professor, na sua relação de ensino-aprendizagem, mas eu estou dizendo a vocês que o laboratório ele não é um único instrumento, quer dizer, não é um único espaço. Não,
eu penso, né, e a partir do texto também vocês vão perceber isso, que o professor ele pode inovar a partir da demanda que ele tem no espaço em qual ele está atuando. E aí a gente vê aqui 3 mitos que são necessários a ser, né, desconstruídos. O primeiro mito que a gente percebe é o mito que diz o seguinte, que esse mito ele baseia-se numa visão amplamente difundida entre os professores de que só o trabalho experimental ensina os estudantes do que é ciência e sua metodologia. Não, gente, o trabalho experimental, ele permite isso, inclusive é uma atividade também lúdica, mas não é a única, né? Aprender a fazer e descobrir aprendendo, isso pode ser possível tanto no laboratório quanto pode ser possível, inclusive, em casa. Vocês viram lá com uma das abordagens de ciência, né, que é possível perfeitamente fazer isso. Então, isso é um mito. Volto a ressaltar. Não estou querendo dizer que a escola não tem que ter um espaço laboratorial, tem que ter, dentro das condições que são oferecidas, tá? E daquelas que são exigidas, inclusive, pelo profissional. Eu só estou afirmando que não é o único, tá bom? Um outro mito diz respeito, vocês vão perceber que um mito vai puxando o outro, tá bom? Um outro mito é aquele que diz respeito a que a realização de atividades práticas, ela vai garantir a motivação de alunos, né? Então, de acordo com Gonçalves, alguns estudos sobre experimentação afirmam que os professores a consideram importante porque motiva. O laboratório, que é o espaço que diz respeito ao mito 1, motiva também, mas não é o único, né? Então, o professor, ele é, sim, uma peça indispensável, importantíssima. Ele vai mediar, esteja ele no laboratório ou não, né? Então, a gente percebe que até uma aula que não tem participação dos alunos direta ou intervenção, ela pode ser lúdica, né? Como é que eu vou poder dizer que só com um laboratório ou só através de uma atividade experimental e que isso vai ser possível? Não, né? Agora, sobretudo, que vocês vão perceber também que tem tanto aplicativo para ensino de ciência e química, que torna também lúdico o processo de ensino-aprendizagem. E aí temos aqui o mito número 3, né, que é aquele que diz respeito que é indispensável um laboratório de ciência para a realização de atividades práticas, né, como se fosse, né, como se o laboratório fosse o único espaço que fosse possível fornecer informações claras e precisas sobre o que é encontrado no livro, né. E aí a gente vou finalizar aqui com vocês, né, falando sobre o que essas concepções de práticas laboratoriais, de práticas de ensino, de atividades investigativas, o que elas são, por que elas aproximam, né, o professor, o aluno, a própria comunidade escolar, né, da relação ensino-aprendizagem, por que elas são importantes. Então, a importância de se discutirem as atividades práticas em contextos reais, onde se conflitam as deficiências formativas dos professores e dos alunos, como, por exemplo, a falta de infraestrutura, tanto das escolas como dos professores, dos alunos e de suas famílias, né? Então, isso aqui é importante, porque às vezes a gente tem um professor muito preparado, mas às vezes os pais, né, mãe, pai, ou quem quer que seja, está ali como na figura de responsável, passa o dia trabalhando, chega no final do dia, não tem condição de acompanhar seu filho, né? Então, tem todo um contexto que nós não podemos isolar do que a gente chama de aula. E não isolando do que a gente chama de aula, automaticamente nós não podemos isolar do que a gente chama de práticas investigativas e laboratoriais, né? E aí o autor ele continua dizendo que neste cenário é importante promover atividades práticas, sobretudo no Brasil, né? Que é um ato que vem sendo, sempre foi, e atualmente vem sendo um ato de heroísmo, né? Porque é importante e a prática de investigação ela exige também financiamento e fomento. Então, por isso, além do professor, né, ele é ali uma figura que ele é o sujeito, ele é o pesquisador também, o aluno ele também pode se tornar um pesquisador porque ele faz aí essa relação de troca de conhecimento com aquele que, a princípio, né, é a autoridade de mediar o conteúdo. Né? E aqui eu encerro. Esses slides, eles são fruto desse texto aqui, atividades práticas e ensino-aprendizagem de ciência,
Mitos, Tendências e Distorções, está numa revista, tá? Mas já está também disponibilizado na pasta material complementar de vocês. E lembrando, gente, que eu estou aqui para qualquer dúvida, se precisarem tirar dúvida com relação à aula, às atividades de envio único, ou mesmo conteúdo, vocês podem me chamar tanto no ambiente virtual acadêmico, quanto nos outros canais de comunicação disponibilizados aí para vocês. No mais, era esse o recado que eu tinha que dar. Um forte abraço, tá bom? Boa sorte, boa aula aí junto a práticas que vocês vão ter com essa disciplina. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço.